Oi, gente, quem for entrando aí, se puder dar ok para ver como é que tá o áudio, se vocês estão me ouvindo direitinho, para eu poder chamar a Luana daqui a pouco. Oi, madrinha. Sempre bom ter a família aí apoiando, né? Então, pessoal, para cumprir aí com o nosso horário, nossa pretensão aí, pelo menos nos próximos 45, 50 minutos, nós vamos falar um pouco a respeito do registro de funcionário na categoria de empresa MEI. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, que além de ser uma profissional que eu admiro muito, é também minha amiga. Nós tivemos a oportunidade aí de trabalhar juntas, porém em setores diferentes, né? No nosso período de CLT, que é a Luana Bloemer, ela é administradora e ela tem aí quase 20 anos de experiência, então com certeza não tinha pessoa melhor para eu trazer aí com segurança, né, o nosso nome que a gente coloca na linha de frente. Nós estamos iniciando um trabalho também aqui no Instagram e essa live vai estar disponível a partir de amanhã lá no meu canal no YouTube também. Então, Lu, quando tu estiveres pronta, pode entrar aí que eu já dou o ok. Vamos aguardar a Luana então, pessoal. Assim que ela estiver pronta, a gente sempre tem esses minutinhos iniciais para organizar, para ver como está o áudio, para ver como está a conexão da internet. Então, vamos dar esse tempinho para a Luana se preparar, tá? Nesse meio tempo, quem tiver dúvidas a respeito do tema, pode deixar aqui nos comentários. E a nossa apresentação, o nosso formato, né, de, de explicar todo esse conteúdo vai ser com base em perguntas que eu recebi lá no meu canal, tá? João Paulo perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, tá? Eu vou deixar disponível lá no canal no YouTube. A Luana também vai ter acesso a esse conteúdo para colocar lá no canal dela também, no Instagram da Vira DP, que é o projeto dela, né, de trabalho. Então vai ficar assim. Vamos deixar aí para que todo mundo tenha oportunidade. Então, tô trazendo aqui a Luana para vocês. Oi, Lu, Oi, boa tudo bem? noite. Boa noite. Vamos lá, Tudo? Lu. Já fiz a introdução. Agora eu quero que tu te apresente aí para o nosso público. Então, já fiquei super feliz e honrada, né, com a introdução que a Gé fez, a Jéssica. Como ela falou, a gente foi colega de trabalho há alguns anos, né, quando a gente ainda era CLT, e a gente virou Sim. amiga, né, e agora estamos aí numa parceria bem legal, num projeto diferente. E eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Me senti muito honrada e eu tenho bastante tempo de experiência no departamento pessoal, mas nessa parte aí digital, a Jéssica está me ajudando bastante porque eu ainda sou novata. Imagina, tá prontíssima, prontíssima. Então, Lu, eu separei aqui algumas perguntas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram e eu tenho também um volume de comentários lá no meu canal no YouTube. Então, eu coletei tudo isso, eu fiz um resumão de 10 perguntas, né? Até porque a gente sabe que um tema acaba se desenvolvendo bastante. Então, eu vou te Sim. apresentando aqui as pautas e vou colocar o nome de quem perguntou, que o pessoal fica muito feliz de ser mencionado também. Lu, vamos lá. Com relação, né, à categoria de empresa MEI, é bom a gente ter esse contato principal, primário. Qual que é a diferença de ter um registro de funcionário no Simples Nacional para quem tem uma MEI? Qual que é a distinção? Na verdade, assim, tem muitas características que diferenciam esses tipos de trabalhadores, esses tipos de contrato, né?
porque numa contratação de um Simples Nacional existe uma tributação e já no empregado MEI a tributação é um pouco diferente. Assim Certo. como também os limites salariais, limites de funcionários e também a questão da guia, que a partir de janeiro de 2022, agora a guia do MEI com relação ao trabalhador unificou todos os impostos, né? E o vencimento também, e Uhum. já no Simples Nacional também é diferente. Mas com relação aos direitos, na verdade é a mesma coisa, os direitos dos trabalhadores são os mesmos, né? Com relação A mesma à questão obrigatoriedade legal, no trabalhista. caso. É a mesma obrigatoriedade de registro por Isso. parte do empregador, quanto com relação aos direitos da CLT, é a mesma coisa, é o mesmo, as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Perfeito. É bom a gente ressaltar bastante isso, né, Lu? Porque muitas pessoas acham que pelo fato de a MEI ser uma categoria de empresa menor, que não tem tanta exigência, que não vai passar pelo mesmo crivo de avaliação legal, né? Não, na verdade, isso é um mito, né? Porque, na verdade, a facilidade do MEI é com relação à formalização do seu empreendimento, né? Do seu negócio. Uhum, Mas com relação ao trabalhador, em nenhum momento ele deixa de ser assistido pelo Ministério do Trabalho ou deixa de ter algum direito por ser registrado em nome desse tipo de empreendedor, tá? uhum, Desse tipo de empregador. perfeito. Então, Ou seja, não pode haver essa preocupação com relação ao trabalhador e nem também esse comodismo, digamos assim, desse MEI em achar que não vai ser visado, né, pelas leis sim, trabalhistas sim, por conta de ter aí uma flexibilização com relação às regras na questão da formalização e dos impostos que é o MEI, né? sim. Resumindo, pisou na bola, ação trabalhista. É É, basicamente isso. pisou na bola sendo MEI ou não sendo MEI é ação trabalhista. Não É tem isso como aí. escapar. Vamos lá, Lu. Primeira pergunta da nossa seguidora Aline Mendes, que é de Vila Velha, Espírito Santo. Ela nos pergunta aqui: quantos funcionários a categoria de empresa MEI permite? A categoria do MEI, ela permite no máximo até um funcionário. Então, Uhum. sendo MEI, só pode registrar um empregado, não pode ter mais de um, senão já descaracteriza, né, toda a relação de microempreendedor individual. Uhum. A nossa segunda pergunta ela vai complementar perfeitamente, que é a pergunta da Juliana Mendes, que ela é de Ourinho, São Paulo. Então ela nos questiona: MEI pode ter um estagiário e um funcionário registrado ao mesmo tempo? Ou pelo fato de o estagiário muitas vezes ter um contrato entre a instituição e a entidade empresa, se há essa flexibilidade ou mesmo assim não? Na verdade, o que que acontece? O estagiário, ele não tem vínculo empregatício. Legalmente falando, o estagiário não é empregado. Mas na lei do MEI deixa muito Uhum, claro que ele só pode ter um funcionário, um empregado. Então, ele uhum, exclui a possibilidade de ter aí um estagiário e um empregado ao mesmo tempo, ainda que o estagiário não seja um vínculo empregatício, tá? Mas uhum. nesse caso do MEI não pode ter as duas situações simultaneamente. Ele até Certo. poderia, Até pode falar, Lu, desculpa. o MEI até pode ter um estagiário, tá? Desde que ele não tenha funcionário registrado e desde que o empregador ali, o empreendedor, ele seja formado no ensino superior. Por Uhum, quê? Subentende-se que esse estagiário vai entrar no contrato de estágio sem vínculo empregatício no MEI, mas que vai ter a base do empreendedor ali, do empregador, para servir de referência para ele fazer jus ao estágio, né? Aprender de uhum, fato no estágio. Então, certo. se o MEI não for formado no ensino superior, nem tendo só o estagiário, ele não pode ter, ele tem que estar formado para ter o estagiário, mas também ou estagiário ou funcionário, os dois não pode. Sim.
Aí a gente pode até trazer a parte fiscal, que é mais o meu campo de atuação, que é o Uhum. MEI, ele tem um limite de faturamento, né? Que é de 81 mil anual, bruto. Então, é uma métrica de 6.750 mensais. Então, é, por questões óbvias, por um cálculo muito simples, como é que uma empresa que pode faturar 81 mil bruto anual poderia manter dois funcionários? Né? Então, é uma questão Uhum. de, Mas de concordância, né? De coerência, na verdade. Lu, isso, exatamente. quantas horas, né? Isso mesmo. Pergunta do Rafael Miranda, de Boituva, São Paulo. Quantas horas um funcionário pode trabalhar na empresa MEI? Acho que travou um pouquinho aqui a internet da Luana, vou esperar ela voltar. Reforçando, pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aqui abaixo nos comentários. Lu, tá me ouvindo? Oi, Lu, tá me ouvindo? Gente, problemas técnicos. Com a tecnologia a gente não Oi, luta, né? Ela que manda. agora voltou. Aqui para mim também estava travado. Agora voltou. Vamos lá, eu vou repetir a pergunta então. A pergunta do Rafael Tá. Miranda, de Boituva, São Paulo. Ele pergunta aqui: quantas horas um funcionário pode trabalhar na MEI? Então, se a gente observar, eu estou, no caso, especificando tudo como MEI, tá? Aí a Lu vai nos dando aqui uma base também de que muitas vezes isso tanto vale para MEI quanto qualquer outra categoria de empresa, tá bom? Então, Lu, quantas horas um funcionário pode trabalhar? Bom, como eu comentei anteriormente, os direitos da MEI são igualmente aos demais empregados, CLT. Então, considerando isso, o limite de horas é igual para qualquer empregado registrado na CLT. O limite é 44 horas semanais e 220 horas mensais. Então, não há aí uma distinção entre o empregado da MEI e um outro tipo de empregado, né? O limite é o Uhum. mesmo. Segue a mesma carga horária, então. Segue a mesma carga horária. Perfeito. A pergunta 4 é a que eu mais gosto, porque é a que a gente mais recebe aqui. Muitas vezes, né, nós atendemos muitas empresas da MEI, então o titular da empresa já chega. Quero registrar um funcionário e eu quero que o salário dele seja um salário mínimo vigente. Então, essa é a pergunta do Wagner Barcelos, de Contagem, Minas Gerais. Posso pagar só um salário para o meu funcionário? A resposta é meio polêmica, deve, mas com um adendo. Não é exatamente o salário mínimo federal, tá? Porque tem que observar o piso da categoria ou o piso do estado, como por exemplo aqui em Santa Catarina, nós temos o piso estadual, né? E para cada categoria, cada ramo de atividade de empresa, cada categoria de empresa, existe um piso determinado pelo governo do estado. Sim. Então tem que aí relacionar salário mínimo federal, salário estadual, quando for o caso, e o piso da categoria que segue o sindicato da categoria. O que for mais vantajoso para o trabalhador é o mínimo que você vai registrar, tá? Então, deve ser o salário mínimo, mas é o mínimo da categoria ou do estado ou federal. Tem que ver desses três mínimos que pode haver para a tua Uhum. empresa, qual é o mais Mais adequado, no caso, né? Uhum. se estar, Até um né? exemplo que a gente pode dar é o pessoal que trabalha no comércio, né? Isso, isso exatamente, Quem porque trabalha no tem o comércio tem piso um piso. nacional.
Uhum, Exatamente. Tem o piso nacional, mas tem o piso da categoria do comércio. Então, vai seguir o piso da categoria do comércio. Nesse caso, por exemplo, a gente aqui da uhum. região, o valor maior é o piso do sindicato, o piso da categoria, então segue esse, mas sempre o piso. Então, a gente diz salário mínimo, mas seria o piso da categoria, o piso mínimo da categoria daquele trabalhador. Da função, né? Então, quem quiser pagar um salário mínimo um mesmo, federal, 1.212, tem que fazer o cálculo proporcional das horas trabalhadas, né, Lu? Aí pode, né? Isso, Aí tá pode. valendo. Mas mas o ideal é que daí o trabalhador de fato trabalhe só aquelas horas lá do registro, né? Não dá para registrar Sim, 6 horas e botar o cara a trabalhar 8. 12 horas, trabalhar 12 horas por dia. É, Lu, a nossa pergunta 5 aqui, ela complementa a 4, que é a pergunta da Liana Dutra lá de Goiânia. Qual o limite do valor de salário do funcionário da MEIA? E a gente esbarra mais uma vez na questão da coerência, que a MEIA ela tem um limite de faturamento reduzido, então não tem como você aí, né, faturar 81 mil e pagar 5 mil reais por mês para um funcionário. Né? Então, como é que funciona essa questão de limite de valor salarial? na verdade, pela regra do MEI, o registro do trabalhador tem que seguir o piso da categoria. Então, como todos os anos existe aí um reajuste da categoria e até do salário mínimo, né? Então, teria que seguir esse mesmo percentual de reajuste, mantendo sempre o piso da categoria. Até para, como você mesma falou, manter a coerência aí do porquê a empresa está enquadrada no MEI, né? Porque não dá para elevar muitos custos e justificar ser um MEI ainda assim. Então, o ideal é que se mantenha o piso da categoria e vá acompanhando os reajustes do sindicato e do salário mínimo nacional. Daí. Uhum, perfeito. Essa pergunta eu também adoro. Eu adoro as perguntas mais polêmicas, né? Que são as que eu mais recebo aqui. Então, a pergunta é do Vinícius Ramos, lá de São Paulo, capital. O que acontece se eu não registrar a carteira do meu colaborador? Essa é realmente. O MEI acha muitas vezes que não precisa registrar, né? Por conta das Sim. facilidades que a gente já relacionou. Mas ele Uhum. tem, como eu falei, as mesmas obrigações de registro, enfim. Então, assim, ó, gente, quem não registra trabalhador tem multa, pode ser notificado, multado, receber ações trabalhistas, notificação. A multa é de no mínimo R$ 800, mas não significa que vai ser aplicada uma única vez. Se Uhum. o Ministério do Trabalho e da Economia identificar reincidência, vai ficar aplicando multa até que esse trabalhador apareça nos registros do E-Social, Uhum. tá? Então, realmente tem que fazer o registro, mesmo sendo MEI, para evitar multa e passivo trabalhista. Sim, vamos até pegar um exemplo, então, Lu. Digamos que eu, Jéssica, seja a tua funcionária e tu faz o registro da minha carteira agora em julho de 2022. Mas eu tô contigo há mais de um ano. Mais ou menos como vai funcionar essa penalização sobre o pagamento retroativo, ou seja, daquilo que já passou, desse período a mais que eu trabalhei contigo? Daí funciona da seguinte forma: o Ministério do Trabalho pode notificar a empresa sobre esse registro retroativo, né? Não que ele vá fazer esse registro, mas vai ser feito o reconhecimento Uhum. através de uma formalização judicial, né? E automaticamente, sendo autuado pelo Ministério do Trabalho, o empregador vai pagar uma multa de R$ 800. Isso não vai ser por mês, nem vai ser pelo período proporcional, enfim, vai ser assim: a cada notificação você recebe uma multa de R$ 800. Então, Uhum. se eu te registrei agora em julho e até o momento eu não havia sido notificada, e em seguida eu recebo uma notificação do Ministério do Trabalho. Então, eu vou receber uma multa referente àquela uma notificação que eu recebi. Mas se, por Uhum. exemplo, eu não tivesse feito o teu registro e nesse momento eu recebesse a notificação, a multa, enfim,
pagasse tudo certinho. Lá em dezembro, o Ministério do Trabalho, esperando a minha regularização, vê que eu não fiz a regularização do meu empregado, né? Volta a me notificar mais R$ 800, entendeu? Então, a cada notificação ou a cada ação é uma multa de pelo menos R$ 800, nesse caso de Uhum. MEI, né? Sim, e a E gente além até de pode. o CNPJ ficar lá nos registros, né, da Isso. parte do Ministério da Economia, já com um belo de um negativo aí para emissão de negativas, né, de certidão negativa trabalhista, Uhum. previdenciária, enfim. É, reputação é tudo. E eu realmente ia puxar esse ponto. Muitas vezes vai ali prestar um serviço, né? Comprar com um fornecedor, participar de uma licitação e eles pedem a CND, né? Que é a certidão negativa trabalhista. Então, se faltar qualquer um desses documentos, a empresa acaba impedida de fazer procedimentos básicos, né? E Exato. outro ponto importante que vale a pena a gente somar, né, Lu, é a respeito da interpretação de lei, né? Cada juiz pode tratar de uma forma diferente, então não é padrão. Aí a pessoa pode pensar, ah, eu vou pagar só R$ 800 de multa, então ok, mas não é. A gente sabe que dependendo da interpretação, né, de quem está avaliando o caso, pode ser muito pior. Então, bastante cuidado com isso, né, pessoal? Exatamente. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Isso vale de forma abrangente para vários tipos de benefício. A pergunta do Fábio Fernandes de Peruíbe, São Paulo. Posso pagar comissão fora da folha para não ser tão caros os encargos? Eu vou falar primeiro de forma geral, né? Uhum, Com tudo isso que a gente falou, né, Jéssica, sobre a questão de ser regular e ter uma boa reputação e estar livre de um processo trabalhista, ter as negativas em dia, a gente não orienta nunca a fazer nada fora da folha de pagamento, porque além de gerar um passivo desse trabalhador depois entrar com uma ação trabalhista e criar um problema e um prejuízo maior para a empresa, tem a questão também de realmente a empresa ser notificada e ficar aí com um problema no CNPJ com relação à emissão das negativas e a liberação por conta do Ministério do Trabalho, né? Com relação ao MEI, aí tem um detalhe: o MEI não pode pagar comissão, ó, porque o limite do pagamento é um salário da categoria, ou um salário uhum. mínimo. O piso salarial Então, indicado, né? exatamente. Então, não diz assim que o salário deve ser um salário mínimo, e sim o pagamento do empregado, o pagamento da remuneração do empregado tem um limite de até o piso da categoria ou o salário mínimo, né? Como aquilo que a gente já explicou anteriormente. Então, o que que Uhum, acontece? Se você pagar mais verbas além do salário, como comissão, gorjeta, enfim, vai descaracterizar o vínculo do MEI. Por conta uhum, daquilo, tudo que a gente também já comentou, que é a questão o quê? Que o MEI tem um limite, né? De faturamento sim, e de despesas e tudo mais para ser tomar uma atenção maior. Então, como uhum. que vai pagar às vezes 1.400 e mais 400 de comissão? Vai aumentando aí os encargos e acaba que descaracteriza totalmente a relação do MEI, né? Uhum. Então, Lembrando que nunca se pode orienta a pagar impedir nada até por o fora. enquadramento, né? Exato. Uhum. Lu, agora eu fiquei na dúvida também, que vai ser o próximo item também, a respeito de vale transporte, vale refeição, como é que funciona isso? O MEI consegue ter esses direitos garantidos ou também entra nesse critério das limitações? O vale transporte é previsto na lei, né? É devido para todo Uhum. trabalhador que utilizar de transporte público no trajeto casa-trabalho ali, né? Residência-trabalho. Então, se for o caso, o Uhum. empregador, mesmo sendo MEI, tem obrigação de pagar o vale transporte. Só que daí
pagar o vale transporte não é dar em dinheiro ou colocar na folha o vale transporte para que o empregado utilize esse valor para fazer o pagamento do transporte dele. Não. Ele tem que ir lá fazer o convênio lá com a empresa de transporte, comprar os tickets, por Uhum, exemplo, né? Ou o cartão que libere o transporte para ele, para que ele tenha direito ao vale transporte, mas seja descontado até 6% do salário dele na folha. uhum. Mas o Então, desconto é assim, opcional? Ou, digamos, a empresa pode oferecer como um bônus, por exemplo? Teria essa opção de, no caso, a empresa, não vou descontar os 6%, eu vou te dar como uma bonificação. Isso é eletivo, não, tem que descontar. tem que descontar. Pra- Tá. Outra É, pergunta, Lu, ainda a respeito disso. Digamos que o funcionário em questão, o trajeto que ele faça, não tem transporte público e viria de veículo, de carro, de moto, enfim, outro transporte. Como é que funcionaria ou a gente também não teria essa opção, né? Porque isso envolveria em dinheiro, né? Vai ter que pagar em espécie. Aí também já não pode, né? não. Não, porque daí vai aumentar a remuneração dele. Uhum, É porque, assim, a lei caracteriza como remuneração todo somatório de proventos que você paga em dinheiro diretamente ao trabalhador. Em uhum, dinheiro, depósito, cheque, enfim. É o sim, pagamento que você direciona ao trabalhador. Pode ser o somatório de inúmeras verbas. Se certo. o transporte for pago em dinheiro, ainda que você desconte uma parte dele, né, vai caracterizar remuneração. E daí, no caso do MEI, não pode. Então, Uhum, para o MEI especificamente, o Vale Transporte tem que ser exclusivamente através de um convênio com uma empresa de transporte. Do certo. contrário, vai descaracterizar a remuneração dele. Uhum. Por que que eu trouxe todos esses pontos de questionamento? Porque realmente, muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de interpretar, né? Achando que pode, mas não tem linha de ônibus, vou pagar em dinheiro. Então, tudo isso, né? Então, a gente traz essas ramificações para ficar tudo claro e coerente. É assim, ó, um ponto bem importante é que, por exemplo, nos meus quase 20 anos de departamento pessoal, a gente vê muito disso. Os empregadores querem dar um jeitinho de resolver a situação e de Uhum, ajudar o trabalhador, muitas vezes, uhum, mas sem avaliar a legislação trabalhista, isso pode implicar num problema futuro. sim, E tem aquela história de quem paga mal paga duas vezes. Era uma coisa que eu falava muito assim. Não sim. vá por impulso e imagine que aquilo não vá dar problema. Avalie muito bem a legislação primeiro e veja o caminho correto, avalie o melhor caminho para fazer devidos pagamentos, porque isso pode caracterizar muitas coisas, pode incidir todas as verbas trabalhistas e, além de, posteriormente, gerar uma ação trabalhista do trabalhador contra a empresa. Então, é muito risco, né? Desnecessário que às vezes eles acabam correndo por falta de informação. Uhum. Então por isso que a gente fala, na dúvida, consulte um profissional para não ter risco de fazer Isso, bobagem. Porque às vezes realmente a intenção é boa de oferecer mais para o funcionário, isso, manter ele motivado e acaba aí infringindo algumas leis que vai prejudicar a empresa, né? A gente tem que pensar de forma global, lei, coerência e tudo mais. Lu, o que é isso. adicional noturno? E isso cabe a MEI também? Cabe. O adicional noturno é todo o trabalho executado na área urbana. MEI vai ser vinculado à área urbana. Uhum. Então, é todo o trabalho executado na área urbana das 10 da noite às 5 da manhã. Então, talvez até pela atividade do teu MEI vai entrar dentro do horário noturno. Uhum. Automaticamente, né, tem que se pagar o adicional noturno sobre essas horas, que no mínimo é de 20%, ou seja, você vai pagar as horas normais para ele, mas as horas que cair dentro desse horário, das 10 às 5, você vai pagar um adicional aí de 20%.
no mínimo. Porque Uhum. cada sindicato de cada categoria pode ter um percentual diferenciado, né? E é muito comum, por exemplo, ter um adicional noturno de 25%. Então tem que tomar cuidado com isso, assim. Mas adicional noturno é isso, é o trabalho executado das 22 até as 5 da manhã do outro dia. E se o trabalhador fizer esse horário, tem que pagar, além do salário dessas horas, um adicional de 20% no mínimo. Esse adicional pode muitas vezes também extrapolar ali algumas questões da MEI, de limitação. Pode, mas assim, como não existe uma limitação legal sobre o horário e nem a Hum. carga horária da MEI, se ela trabalhar em horário noturno, é obrigatório que seja repassado o adicional, Uhum. tá? E a questão das horas extras, como é que funciona? As horas extras é a mesma coisa, porque assim, na lei tem o limite de 10 horas por dia de trabalho entre normais e extras, Uhum. certo? Então, a MEI tem que tentar equilibrar naquela questão do bom senso aí, de não encher de hora extra para o trabalhador, porque Uhum. vai sobrecarregar a carga tributária dele, né, na parte trabalhista. Mas se o trabalhador fez algumas horas, ele é obrigado a repassar o pagamento, tem que pagar. Na folha, né? Certo? Exatamente, sempre na folha. Uhum. Adicional noturno, hora extra, sempre na folha. Muita gente não gosta de colocar tudo na folha porque isso acaba impactando no valor dos encargos, né, Lu? Questão do Isso. INSS, do FGTS, o que que interfere nesse sentido? Na verdade, assim, a grande maioria dessas verbas que a gente falou aqui, de adicional noturno, de comissão, de hora extra, tudo isso soma para a base de encargos, né? Uhum. No MEI não é diferente. Todas as mesmas regras, né, influenciam aqui sobre a parte tributária, com uma diferença. O MEI paga, tem um custo, né, na verdade, de 11% sobre a remuneração total do trabalhador mensal. Uhum. Então, ele paga 8% de FGTS e mais 3% de INSS. Isso é encargo da empresa. Encargo Porque além base, no disso, caso. base, Uhum. é. Porque além disso, tem aquele percentual descontado na folha de pagamento do trabalhador, certo? Que pode Uhum. variar lá de 7,5% até 12%. Mas a parte da empresa é fixa, é 3% e 8%. Uhum. Então, já larga aí com 11% de custo sobre a remuneração. Se pensar numa optante do Simples, por exemplo, não tem esse 3% da parte do INSS que tem no meio, Inicia né? em 8 no caso. É, só o 8 do FGTS, Uhum. né? Mas tem os outros impostos aí que sobrecarregam a carga tributária deles em contrapartida, né? Na parte fiscal. Então, é um balanço assim que tem que ser feito, né? Com relação a isso. Mas na parte trabalhista é o 3 do INSS mais o 8 do FGTS. Esses são Perfeito. fixos. Joia. Já foi, eu acho que a gente bateu em todas as pautas, né, a questão de que o funcionário registrado na categoria de empresa MEI, ele tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios de um funcionário de qualquer outra categoria. Então isso também vale, né, Lu, obviamente, para o 13º, férias, tudo certinho, né? Tudo. Ele tem os mesmos direitos, 13º, férias, é, o abono do PIS, se for o Uhum. caso, se ele estiver enquadrado dentro do limite lá, né? Que Que é é de dois até dois salários, salários mínimos né? médios. Então, assim, tem todos os direitos da legislação trabalhista, licença maternidade, auxílio doença, acidente de trabalho, tudo igual, tá? Só tem aí umas certas restrições com relação ao pagamento. Uhum. Aqui tem alguns limites aí que o MEI precisa respeitar com relação ao total de pagamento do trabalhador, mas tirando isso, os direitos são todos iguais. Uhum. Até me ocorreu aqui uma dúvida. Com relação à licença maternidade, digamos que a empresa tem ali uma colaboradora, está no período ali de pós-parto, né? E ela vai ficar afastada, obviamente, um direito legal óbvio. Neste meio tempo, a empresa pode contratar um outro funcionário para segurar esse momento ou também fica vedado?
Nesse caso, pode. Em caso de trabalhador afastado, o MEI pode contratar por tempo determinado um outro colaborador para que supra essa necessidade que ele vai ter nesse período, né? Como, por exemplo, na licença maternidade. Então, no caso, digamos que a licença vai durar 3 meses, esse contrato com o colaborador substituto vai ter esse prazo também, para ficar tudo redondinho, digamos assim. Isso. Aí pode surgir a dúvida assim: bom, Luana, mas eu tenho um funcionário em auxílio doença, então eu não sei quanto tempo ele vai ficar. A Uhum. princípio, ele vai ficar em 45 dias, mas pode ser que ele precise ficar mais. Como que eu faço? Você vai fazer um contrato por prazo determinado, a princípio de 45 dias, e como o Uhum. contrato por prazo determinado pode ser prorrogado uma vez, caso seja prorrogado o benefício, você também vai prorrogar o contrato, tá? Certo. Uhum. Mas, do contrário, não tem como ficar por prazo indeterminado esperando que o funcionário volte. Não, Sim. tem que já deixar pré-estabelecido a data, de acordo com a data prevista de retorno do primeiro colaborador. E vai sempre se baseando nisso, que a gente sabe que às vezes vai para a perícia, volta, dá, é Isso, concedido, é negado e fica naquela, né? Gente que lidou um pouquinho com o exatamente. INSS sabe como funciona. E o MEI ele tem opção, nesse caso, quem sabe, de contratar um intermitente ou porque, né, como seria um contrato já com prazo determinado, pegando a referência da licença maternidade, que é uma coisa mais objetiva. Então, a gente pode descartar também esse exemplo, mas o contrato intermitente, a gente consegue trazer o intermitente para MEI? Não tem nada que impeça o MEI contratar, fazer um contrato intermitente. Só que o contrato intermitente tem uma característica muito forte aqui, né? Que é o Uhum, quê? Períodos de atividade e períodos de inatividade. uhum, Como que funciona essa questão do contrato intermitente? Ele, na verdade, ele não tem uma fixação pré-estabelecida de dias, horas uhum. ou, né, semanas que ele vai trabalhar. É Ele muito vai ser solto. convocado, isso, ele vai ser convocado pelo empregador conforme a necessidade. E daí vai se intercalando, né? Por exemplo, eu vou precisar de ti 2 semanas aqui, porque é as semanas de mais movimento da minha empresa. Aí ele vem 2 semanas, ele concordou, ok, vem 2 semanas, trabalha, e depois ele tem que ter um período de inatividade. Uhum, Porque digamos que ele seja contratado como intermitente, e nesses 45 dias de benefício ele trabalhe direto, vai descaracterizar o contrato intermitente. Daí uhum, eu tenho que transformar ele aí em um contrato indeterminado. uhum, Então, eu oriento, nesse caso de substituição de colaborador, fazer um contrato por prazo determinado mesmo, né? Porque muito provavelmente, se aquele funcionário sai, você vai precisar de outro que trabalhe tanto quanto aquele que saiu, né? No mesmo sim. período, enfim. É, É, eu. Pode falar. mas agora, se você quer, como MEI, fazer um contrato intermitente, ter aquele trabalhador registrado, tranquilo, pode fazer, tá? Uhum. Respeitando as regras do intermitente, pode fazer. Tudo certo, é. Enfim, eu não sou do departamento pessoal, sempre fui da área fiscal, mas sabe que pelo pouco que eu ouço falar, eu não gosto do intermitente. Eu acho ele muito solto, assim. Qual que é a probabilidade, especialmente o pessoal da construção civil, que a gente sempre tem uma rotatividade muito grande. Às vezes tu precisa ir lá fazer uma obra, fazer uma reforma, convoca o funcionário e ele não aparece. E daí, com base no Então, contrato, né? tudo começa com a convocação, né? Tem que convocar ele de uma forma que você consiga comprovar e a Uhum, partir do positivo do contratado. E se ambas as partes, ou melhor, uma das partes a partir do momento da convocação, não cumprir o planejado, né, o que foi organizado a partir da convocação, existe uma uhum. multa prevista na lei de 50% do valor do salário.
Então, assim, eu convoquei o trabalhador intermitente no valor do piso da categoria para vir comigo alguns dias na minha empresa trabalhar para X serviço. Uhum, Ele concordou com a convocação, ele se predispôs a vir nos dias determinados, enfim. Só que ele não apareceu. Aí, esse trabalhador, né, tem que ser multado no valor de 50% do valor do salário pré-estabelecido. E assim como a empresa, né? Ah, eu uhum, convoquei o trabalhador chegou lá, ou num dia antes ligou, ah, não vou mais precisar de ti. A empresa tem que pagar o colaborador com 50%. Mas eu concordo contigo, Jéssica, porque não é preconceito, uhum, mas é que fica muito mais fácil, talvez, até na visão do trabalhador, ser um autônomo do que uhum. ser um intermitente. Sim, um prestador, Porque ele vai. né? Porque por mais que ele consiga trabalhar com vários contratos ao mesmo tempo, intermitentes, desde que não choque horário, nem dia, enfim, ele Uhum, consegue ter mais de um contrato, ele fica meio que vagando assim na expectativa de ser convocado. uhum, Quando ele já é autônomo, ele tem o poder de iniciativa e ele tem o poder de negociação. Já no empregado do contrato intermitente, não. Se uhum. ele é convocado, ele só tem duas opções, ou aceita ou não aceita. Sim, E um autônomo já negocia, né? Já consegue dizer, olha, eu não consigo para essa semana, mas para a semana que vem eu sim. consigo prestar o trabalho, enfim. Até porque Então, eu acho até por isso isso, até a porque fica mais dificuldade de a interessante para as gente duas ver isso partes, no é. dia a dia. Uhum. Certo. Lu, vamos lá. Posso registrar menor de idade? Eu sei que tem alguns pontos, algumas regrinhas, né, do que o menor pode ou não fazer. Tu pode explicar para gente? O que que acontece? Não tô te ouvindo. Voltou? Voltou. Vamos lá. Como é que Então, funciona o menor de idade, o registro? é assim, ó, menor de idade pode ser contratado no MEI. O que não pode é menor aprendiz ou jovem aprendiz, porque esses precisaria ter alguém de referência para o menor aprendiz aprender, né, o exercício da função. Então, como o MEI não pode ter empregado, aliás, dois empregados, então ele não Sim. pode ter o menor aprendiz. O menor de idade pode, mas tem algumas regrinhas que não pode ser relacionadas ao trabalho de menor, que é o quê? Horário noturno. Menor de idade não pode trabalhar em horário noturno, não pode trabalhar em setor insalubre. O que que é setor insalubre, né? Ou periculoso, que a gente fala no DP? São aqueles setores que expõem o trabalhador a algum tipo de risco à sua saúde, como, por exemplo, muito frio, muito calor, muita poeira, né? Ou contato direto com máquinas, com serras e com algum material cortante, acesso a produtos químicos, né? Acesso a bebidas alcoólicas também é proibido para menor de idade. Então, tem que avaliar isso, assim, no contexto da tua empresa, do ramo de atividade, o cargo desse menor de idade vai expor ele a algum tipo desses riscos ou ainda não vai ser em horário noturno? Se ele não tiver exposto a nenhum desses fatores, tudo bem. Uhum. Pode ser registrado a partir dos 16 anos, tá? Aquele, aquele menor de idade que tem carteira de trabalho. Do contrário, não pode. Uhum. Aí não, Atualmente a carteira de trabalho a gente não faz mais ela no formato físico como era não, antes, né? não. Digital. Digital. Como é que faz a carteira, Lu? É assim, na verdade, o sistema do Ministério do Trabalho já habilita automaticamente a carteira digital. Então, Uhum. se você já tem aí mais idade do que o obrigatório para registro, ou ainda é inscrito num programa de jovem aprendiz,
que é a Uhum. partir dos 14 anos, e o empregado normal a partir dos 16, você já pode acessar pelo aplicativo no seu celular, bota lá no aplicativo de baixa do teu celular lá, carteira de trabalho digital, e ali você vai ter o acesso de todas as movimentações, todos os seus contratos de trabalho, porque não é mais emitido com a carteira física, Sim. realmente, É, né? todas as Só que ainda observações já aparecem ali, né? tudo. A empresa comunicou que você está de férias lá para o e-social, automaticamente vai essa informação lá para a tua carteira digital que você está de férias, Uhum. sabe? Não depende mais de alguém lá fazer aquela anotação na tua carteira, né, como era antes, e às vezes ficava anos sem atualizar, e agora é É, tudo muito automático. deixa para Então, antes fazia atualização quando a pessoa estava se desligando ou quando estava se aposentando, né? porque por mais que nós, do departamento pessoal, às vezes solicitava a carteira para as empresas para fazer essas observações obrigatórias, ou a trabalhadora, não sei onde está, depois eu trago, enfim, e ficava naquilo. Uhum. Na hora que ia sair, queria tudo anotadinho, né? Sim. Então, a gente tinha que fazer. Uma semana fazendo Mas, observação. no- quando vinha aquelas decisões de 15 anos, dava vontade de correr para anotar tudo. Sim, imagino, com certeza. Mas agora é tudo automático, então não precisa se preocupar com isso, mas ainda assim os limites de idade permanecem. Até um ponto para a gente fechar essa pergunta, Lu, que foi muito específico, que aqui no escritório a maioria dos nossos clientes operam no formato e-commerce, né? Vende online, então contrata o funcionário basicamente para embalar um produto. E uma empresa em questão que tem um faturamento muito legal, tem um trabalho muito legal, tem uma venda muito forte na Shopee, trabalha com artigos eróticos. Então é um segmento muito específico e vinha trazer um menor, né? Então, o nosso departamento pessoal foi consultar o sindicato, foi consultar uma série de possibilidades e foi identificado que não podia, por conta de ser uma questão erótica, né? Menor de idade, por razões legais e óbvias. Então, só para a gente deixar esse adendo, né? Então, É porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que se atentar muito ao registro de um menor de idade é que além de respeitar as regras trabalhistas, a gente tem que respeitar lá o termo da criança e do adolescente, né? De todos os cuidados com a moralidade, estatuto, com a né? exposição. Então, então nesse caso, cabe aí a questão da moralidade, a mesma coisa a exposição de bebidas alcoólicas, sabe? Não dá para Uhum. botar uma criança, né, um menor de idade, num Sim, balcão de venda de bebidas alcoólicas. Vai expor ele a uma questão que não condiz com a idade, né? Que ele não pode estar exposto antes de ter idade suficiente para entender, para ter discernimento do que é certo e do que é errado, né? até por uma questão legal, né? No Brasil, a gente tem essa questão da maioridade, 18 anos, então, por Isso. questões de coerência, como, né, como tu mesma falou, Luana, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que preservar o menor, né? Até por questões de Isso. formação, por questões de ambientação na sociedade e tudo mais. Perfeito. Isso mesmo. Eu vou ter algumas perguntas extras aqui, que na verdade são dúvidas minhas, mas que eu sei que vai acabar suprindo aí, que é um ponto que veio especialmente na pandemia, que foi a famosa pejotização, né? Então, muitas empresas acabaram optando por desligar um colaborador, né, num registro CLT, e é meio que uma emboscada. A gente tem ali dois pontos. Ah, você quer continuar CLT, você vai ganhar tanto. Se você pegar e abrir um CNPJ, me prestar serviço e me emitir uma nota por mês, eu vou te pagar tanto. Então, a gente tem muitos relatos nesse sentido. Então, não sei se tu chegou a te deparar com isso, que eu sei que tu pegou muito o período de pandemia, muita lei mudou, deve ter sido caótico, né? Mas não sei se vocês pegaram aí algum caso nesse sentido, da pejotização desse pessoal, que acontece muito em salão de beleza, inclusive a manicure, a cabeleireira, né, para não ter esse vínculo, para não ter esse custo com os encargos trabalhistas.
Existe uma grande diferença assim, entre alguns segmentos com relação ao período da pandemia, porque, como você mesmo falou, foi um período que mudou muita lei, saiu muito decreto, muita medida provisória, muita lei. Quem trabalha no DP naquele período sabe que foi um surto por dia, assim, mais ou menos, ou vários. Sim. Mas o que que acontece? Como saiu algumas medidas provisórias e algumas leis que facilitaram para a empresa suspender o empregado ou reduzir a carga horária e o salário durante aquele período, então acabou que muita gente não desligou, né, para Uhum. manter o vínculo com os bons trabalhadores e fez aí as medidas possíveis dentro do período da pandemia. Mas essa história, essa questão que você mencionou, é muito comum no dia a dia do departamento pessoal. Porque muitas vezes eles vêm mesmo para a gente e dizem: Ah, Luana, eu acho que eu vou demitir todo mundo e vou colocar como contratado terceirizado. Uhum. Só que assim, ó, nessa questão, por exemplo, de cabeleireira e manicure, enfim, existe muito a característica do autônomo, né? Porque muitas vezes elas não atendem só naquele local, elas fazem visitas domiciliares ou atendimentos exclusivos, enfim. Então, meio que cada uma tem a sua agenda, tem o seu espaço. Dá para diferenciar aí um pouquinho, porque uma não depende de fato da outra e não Uhum. necessariamente existe uma subordinação, Sim. tá? Mas a partir do momento que existe subordinação, habitualidade, né? Existe onerosidade, eu só recebo o pagamento daquela pessoa, eu faço o que Uhum. ela diz que eu tenho que fazer, eu vou nos dias que ela quer que eu vá, que ela precisa que eu vá. Isso é vínculo empregatício, não tem como fugir disso. Uhum. Então, fazer um outro CNPJ, contratar o CNPJ, emitir nota, não vai excluir o vínculo, Uhum. tá? Mesmo que Nada faça um disso, contrato, né? O famoso contrato de gaveta. não, mesmo que faça o contrato. Existindo a subordinação, a eventualidade, a onerosidade ali, não importa se ela vai 1 hora a cada um dia por semana. Uhum. Já existiu, né, aí uma habitualidade. Por exemplo, eu tenho uma empregada que vem aqui fazer limpeza na minha empresa Uhum. todas as segundas-feiras, das 2 às 4. Ai, Luana, mas é só 2 horas por semana. É empregada. Uhum. Porque quem passou o trabalho e quem exige as tarefas dela é você. Não houve uma negociação de horário de acordo com a disponibilidade, não. Uhum. Você exigiu por uma necessidade que ela viesse todos os dias naquele horário. Sim. Então, existiu aí uma subordinação também e uma habitualidade. E o pagamento dela cabe a mim. Ela não tem que gerar nada para eu efetuar o pagamento, certo? Então, Uhum. mesmo que sejam poucas horas, mesmo que seja só uma vez por semana, se existir esses fatores, é vínculo empregatício. E o problema de você fazer esse vínculo de gaveta através de nota fiscal é depois você ter que pagar todos os encargos, né, trabalhistas desse período, vincular essa Uhum. pessoa como sua empregada retroativamente e daí devolver todos os outros pagamentos indevidos que foram feitos através da nota fiscal, né? Uhum. É porque se a gente parar para analisar toda essa estrutura, aqui no escritório a gente quase não tem isso. Felizmente, né, costuma ser muito certo, pelo menos 99% dos clientes, e uma outra parcela também só tem Prolabore e realmente trabalham sozinhos. Mas é no ponto de, vou fazer um contrato, estou seguro, vai ser firmado em cartório. O colaborador vai me emitir uma nota fiscal. Eu acho que o empregador que quer economizar acaba formando mais provas contra ele, né? Exatamente Exatamente. isso. É exatamente isso. Você vai criar uma prova contra você mesmo, Uhum, né? Não tem como utilizar isso na parte trabalhista.
chega lá para Sim. um juiz ou um advogado com um documento desse, ele vai dizer, ó, volta, paga tudo, a multa tá aqui, porque é um documento que automaticamente vai te culpar, vai te colocar no Uhum. banco de réus. Então, Sim. não tem como. Isso daí não é previsto pela lei. Não existe empregado, funcionário sem registro em carteira de trabalho. Sim, principalmente se foi um ex-colaborador que já está ali no histórico da empresa. Eu até tenho uma história aí para dividir com vocês. Eu tenho uma amiga em São Paulo, que ela é da zootecnia e ela trabalha na Bolsa de Valores. Ela negocia monocultura, né, grãos. E ela era registrada, tudo certinho, bonitinho. Entrou pandemia, teve aquela emboscada. Você quer continuar trabalhando com a gente? Vai ter que abrir um CNPJ. Se não quiser, infelizmente não. Aí o que aconteceu? Passou ali uns meses, ela foi dispensada e agora ela está movendo uma ação trabalhista contra a empresa, porque ela se pejotizou para continuar tendo renda. Né? Então, muitas vezes a pessoa se Aham. presta nesse sentido por uma questão de sobrevivência financeira. De necessidade. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente gosta de trazer um monte de exemplo, que é para ficar com medo mesmo. Aí muitos até brincam, falam comigo: Nossa, Jéssica, ai, agora eu fiquei com medo, mas é para ficar com medo mesmo, porque dá prejuízo financeiro, você vai prejudicar o histórico da sua empresa, pode prejudicar uma pessoa que está ali trabalhando para trazer o rendimento de uma família. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Exato. Não dá para É, arriscar, porque às não. vezes a diferença é tão mínima, é tão pequena entre regularizar e não regularizar, mas eles não Uhum, param para ver isso, né? E claro, tem que ter um profissional que saiba fazer isso, mas é bom fazer essa comparação de quanto que eu gastaria para regularizar e quanto que eu gasto para correr o risco, uhum, certo? E daí vai sim, ver que não vale a pena correr o risco. Nos dias de hoje, em tempos de e-social, de tudo digital, não dá para correr o risco, porque assim a notificação está na porta. Então, uhum, realmente, quanto mais seguro, mais correto, mais tempo de vida aí vai ter a tua empresa, com toda certeza, com todas as liberações necessárias para te ter um futuro legal aí e uhum, conseguir ter sucesso, né? Porque uma vez que, digamos assim, que queima o filme da empresa perante os órgãos do governo, uhum. nunca mais é a mesma coisa. Você vai receber notificação direto, você vai ser cobrado direto, né? Então não vale a pena. Sim. Antes de a gente encerrar, eu não consigo encerrar sem te perguntar isso. Pode explicar para a gente um pouquinho o que que é esse e-social que a gente comentou sobre ele algumas vezes, só para as pessoas entenderem o que significa o e-social? Tá. Então, assim, como a gente falou lá no começo, né? Eu trabalhei muitos anos no departamento pessoal. Na verdade, ainda trabalho agora com Vira DP, mas de uma forma um pouco diferente. Eu acompanhei esse histórico do e-social desde o começo. A implantação inicial era para ter acontecido lá em 2014, Uhum, mas por conta dos sistemas não estarem preparados, enfim, foi adiado, adiado, e o início foi lá em 2018. O que que é isso? É a escrituração digital da folha de pagamento. É um sistema que, assim como o governo apura tudo que acontece na parte fiscal, né, ele quer também fechar esse círculo em volta dos pagamentos dos trabalhadores. Nesse sistema, não exige nenhuma lei diferente, nada do que não esteja na CLT, nos decretos trabalhistas, enfim. Ele só exige que os prazos legais previstos na lei sejam cumpridos. Então é assim, você tem um sistema de folha, mas tem que passar pelo e-social. Ah, Luana, mas eu não vou querer passar por ali não, porque daí vai começar a me pegar em coisa que eu não quero. sim. Não tem escolha. Porque se a tua folha não passar pelo e-social, que é o programa do governo, e que atualmente todos os sistemas de folha já se comunicam, né? Mas mesmo que tu não clique lá em enviar, não vai conseguir enviar nenhuma declaração,
não vai conseguir emitir certidões, não vai conseguir emitir guias de pagamento de impostos. Então, o teu CNPJ com certeza vai ser bloqueado. Não tem como não passar pelo Uhum, e-social. Então, em resumo, é o sistema do governo que faz com que os empregadores cumpram a lei. Porque agora não tenha mais aquele uhum. negócio de mandar admissão na época da folha, sabe? Tem que fazer a Sim. admissão até um dia antes do colaborador começar a trabalhar. Então, se ele vai começar a trabalhar amanhã, hoje tem que estar no banco de dados do e-social. Uhum, Não venha lá no dia 20, Luana, a admissão dele é dia 11. Não dá para fazer. Porque uhum. é fazer e a multa vir, Sim. sabe? Tudo vira Então, uma em multa. resumo, exatamente, tudo é multa. Uhum. Retificou é multa, mandou em atraso é multa, não mandou é multa, então tem que ter bastante cuidado. E por isso, mais uma vez, né, Jéssica, eu vejo que tu frisa bastante a importância de procurar profissionais competentes e especializados, né, sobre o assunto para te orientar corretamente, porque Uhum. muitas vezes vai no fluxo e depois acaba pagando preço bem alto por isso, né, de falta de orientação mesmo, falta de comunicação, enfim, e acaba aí deixando muitas obrigações passarem despercebidas e depois a conta vem. Com certeza a Sim. conta vem. E as pessoas têm muito esse pensamento do que envolve previdência, encargos da Receita Federal. As pessoas confundem órgãos federais com o SPC e Serasa, que eles acham que vai passar 5 anos e vai caducar, E né? vai esquecer. Isso não existe. Na verdade, está ali, ó, girando, juros e multa. E é muito alto, né? Então não dá para brincar com isso. Então, Luana, para a Não. gente encerrar aí a nossa pauta, eu já quero adiantar o meu agradecimento. Eu fico muito feliz de poder dividir esse espaço contigo. Eu sei um pouquinho do tamanho do conhecimento que tu tens, que eu acho que não tem. Não que a gente saiba tudo na vida, mas eu acho que não tem pergunta que eu tenha te feito que tu não saiba responder. O teu preparo e sempre esse teu profissionalismo, né? Que a gente já se conhece há bastante tempo, então eu tenho segurança para falar sobre isso. Mas eu quero que tu fale um pouquinho do teu atual trabalho, da Vira DP, o que a Luana está fazendo hoje dentro do departamento pessoal. Então, eu não estaria tão honrada com esse convite se não fosse recíproco, né? Essa admiração e ver a construção da tua carreira como ocorreu, né? Tu iniciou lá comigo lá atrás há bastante tempo, por sinal. Não dá Sim, para falar muitos anos, senão a gente vai vai entregar a revelar a idade. nossa idade. Mas eu fico bem feliz assim em ver o quanto tu cresceu, né? E o quanto a gente se desafia o tempo inteiro para construir uma melhor versão a cada dia, né? Para construir aí uma carreira de sucesso. E por isso assim que surgiu o Vira DP, que na verdade foi um projeto bem inocente de início, mas que as ideias foram fluindo, foram surgindo e foram me desafiando. E eu sou uma pessoa muito resguardada com relação à minha vida pessoal. Para mim, a câmera foi um grande desafio, né? Mas quando se trata do meu trabalho, é uma coisa que eu me sinto muito segura. E eu Uhum, gosto muito de falar, de aprender e de ajudar sobre departamento pessoal. É uma coisa que faz com que eu me sinta realizada, de fato. Então, como eu tenho muitos anos de carreira, eu vi aí uma oportunidade de dividir um pouco desse meu conhecimento, dessa minha experiência, dessa minha vontade de estar sempre querendo saber mais e ver mais, enfim, e de ter novos desafios. Então, foi onde apareceu o Vira DP, que é para isso, né? A gente já tem um conteúdo publicado aí de um e-book muito legal, que muito legal. serve como uma base, que serve como uma base do departamento pessoal, assim, para quem está iniciando, ou mesmo para quem já está na área, mas queira às vezes, né, recapitular os conceitos, enfim. A gente está vindo com algumas novidades aí, bem legais, que em seguida eu vou estar publicando para vocês conforme as coisas vão acontecendo.
Mas a página do Vira DP tá lá, a gente está atualizando o tempo todo, é muito conteúdo diretamente relacionado ao departamento pessoal mesmo, para ajudar o pessoal do DP no dia a dia, assim, seja com dúvidas, seja com novidades, com legislação, enfim. Uhum. Então, o meu propósito é ajudar a construir, né, um DP mais seguro, mais realizado, assim como eu também me sinto. Eu gostaria de transmitir um pouco desse conhecimento, dessa experiência para o pessoal. Sim, até quem me acompanha lá no YouTube, né? Que o Instagram, como eu falei no começo, ele é uma novidade para mim, porque o setor de marketing está cobrando muito. Aí eu estou aparecendo aqui, mas o meu foco maior, o meu público maior é lá no YouTube. E quem me acompanha lá talvez já tenha visto, a Luana muito gentilmente me cedeu aí alguns conteúdos dela de vídeo, algumas lives, tem bastante coisa legal e pode acompanhar lá. E, Lu, assim, só para a gente fechar, pode listar para a gente alguns serviços que tu e a tua equipe estão prestando, porque aqui nós temos um público muito variado, são empreendedores, são colegas de profissão, então é importante que o pessoal saiba aí o que que tu podes oferecer para eles. Então, a gente está iniciando com um projeto bem legal de consultoria, né, na área de departamento pessoal, em toda a relação que engloba as rotinas de departamento pessoal e também a parte acessória, desde gestão de processos, a gestão de rotinas, a elaboração e acompanhamento de documentos, manutenção de laudos, regulamentos internos, políticas de prevenção, enfim. Então, assim, claro que eu não sou habilitada para essa questão da equipe de segurança e medicina do trabalho, nem é a minha área, né? Uhum. Mas com o conhecimento trabalhista que eu tenho, a gente pode agregar aí várias questões positivas para a empresa também nessa área, né? Não assumindo os laudos, mas facilitando aí o trabalho do DP. Também treinamento de pessoa no departamento pessoal, se a empresa assim quiser, além de regularização de obras e algumas questões de dúvidas ou até acompanhamento de benefício previdenciário. Então, a gente tem uma cartela aí de alguns trabalhos que a gente vai estar executando com essa proposta da consultoria também, além da proposta da especialização ali no Vira DP, que é a parte do Uhum. conhecimento, né, que é a parte dos treinamentos e dos materiais que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal poder acessar. Tá vindo o curso, né, Lu? Isso, Ó, vai ter curso da isso. Luana lá na Hotmart. A gente ainda está finalizando, né? Ainda estamos nos finalmente, mas provavelmente ainda esse mês ou no início do próximo, a gente vai estar divulgando o curso bem completo, um curso de especialização mesmo, assim, que Uhum. vai do início ao fim do departamento pessoal, então eu acho que vai ser bem legal. Com Deu certeza. bastante trabalho, Dá, né? Mas vale a mas está pena. sendo bem positivo. Essa oportunidade e é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de educar, lapidar novos profissionais, porque eu acho que isso, de maneira muito ampla, né, vai facilitar regularizações, vai facilitar uma minimização de custos, de multas e mais uma infinidade de coisas. Então tá, passamos um pouquinho aí do tempo, mas tudo bem. Mais uma vez te agradecer, obrigada pelo teu tempo, obrigada por dividir o teu conhecimento de maneira tão generosa com a gente. Amanhã eu tô aí pra gente tomar um café. Tá bom. Então tá. Obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada a todo mundo que acompanhou. Segue lá no Vira DP também. Espero ter contribuído, né? E a gente se vê. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite.